Bom, então vamos entender como é que a gente faz esse transporte de uma vez só. Acompanhe. Veja. Esse capital, ele já está na data que eu quero, não já? Então, esse aqui, não tenho que fazer nada com ele, ele já está lá. Agora, esse daqui, para ele avançar um período à frente aqui, ó, adiante, né? Eu teria que multiplicá-lo pelo fator. É ou não é? Aí, gente, nesse momento, vocês têm que estar bem conscientes disso aqui, ó. Se você tem um dinheiro aqui e você quer avançá-lo, não é? No tempo, você tem que multiplicar pelo fator, que é o nosso fator de acréscimo, né? O fator da taxa de juros. Se for para avançar só um período, multiplique pelo fator. Se for para avançar 2, pelo fator ao quadrado. Se for para avançar 3, pelo fator ao cubo. Se for para avançar 4, pelo fator à quarta. E assim por diante. Não é? Então, como aqui eu quero avançar só um período, pelo fator. Sim ou não? R vezes o fator. Esse outro, para eu avançar 2 períodos, eu tenho que multiplicá-lo por R ou por F ao quadrado. Sim ou não? E esse outro, para eu avançar 3 períodos, eu multiplico por F ao cubo. Olha o que acontece. Deixa eu apagar para não lhe atrapalhar. O montante aqui é a reunião dos 4 R's. O primeiro não precisa fazer nada com ele, já está na data que eu quero. O segundo, eu preciso multiplicar por F, tá vendo? O terceiro, que vai avançar 2 períodos, por F ao quadrado. E esse aqui, 1, 2, 3, multiplico por F ao cubo. Percebeu? Muito bem. Aí o que acontece? Como eu tenho R aqui, R aqui, R aqui e R aqui, eu posso transformar isso num produto, né? Colocando R em evidência. Lembra desse termo? Botar em evidência, né? É um nomezinho mais simpático, para não dizer fatorar a expressão, que assusta, né? Se tem R aqui, R aqui, R aqui e R aqui, bota o R aqui na evidência. E aí aqui é R vezes 1, aqui é R vezes F, aqui é R vezes F ao quadrado e aqui vezes F ao cubo. Quer ver? Confira. Vamos distribuir o R. R vezes 1, R vezes F, R vezes F ao quadrado, mais R vezes F ao cubo. Bateu? Então, olha onde é que nós chegamos. Para eu calcular esse montante, basta que eu pegue o valor da prestação R e multiplique por este, eu vou chamar de fatorzão, que é o que está nesse parêntese. 1 mais F ao quadrado, mais F ao cubo. Vocês estão entendendo que F é esse, né, gente? Digamos que a taxa de juros, é 10% ao mês. Tá? E que aqui são meses. Se a taxa é 10% ao mês, aquele F quanto vale? Isso, 1,10. Então seria 1 mais 1,10, mais 1,10 ao quadrado, mais 1,10 ao cubo. Sim ou não? Então, eu posso simplificar dizendo que, para eu calcular aquele montante, basta que eu pegue o valor de R e multiplique por esse fatorzão,
que é o que está aqui nesse parêntese. Entenderam? Tá, Jairo, eu entendi que para levar de um por um, não é? Para levar de um por um, eu ia ter que ter esse trabalhão todinho aqui de fazer um por um. Beleza. Aí tu fez de um por um, botou R em evidência, chegou aqui. Beleza. Aí eu digo, eu não continuo tendo um trabalhão da gota para poder fazer essa conta? É verdade, continua. Dá a impressão que não adiantou de nada, né, o que eu fiz. Mas veja, essa conta toda, 1 mais f ao quadrado, mais f ao cubo, esse fatorzão aí, graças a Deus, alguém calculou para a gente. Como é? Isso já vem calculado? É. E como é que o cara que calculou adivinhou qual é a taxa da questão? Ele fez para 1%, ele fez para 2%, ele fez para 3%, para 10%, para 11%, para 12%. Sim, e para quantas parcelas? Ele sabia que era 4? Ele fez para uma parcela, para 2, para 3, para 4, para 5. E anotou todos esses valores numa tabela. Graças a Deus. Esse tal do fatorzão que eu estou falando aí, ó, é justamente o fator de acumulação de capital para uma série de pagamentos. E vejam que esse fator depende de duas coisas. Da taxa, como você bem disse, e ele adivinhou a taxa, foi? E depende da quantidade de parcelas. Como você bem disse, e ele sabia que era 4, foi? O cara foi tão bonzinho com a gente que calculou isso aí para 1%, para 2%, para 3%, para 4%. E tem mais, para um pagamento, para 2, para 3, para 4, para 5. Ô Jairo, como assim, velho? O cara calculou para as taxas todinha e para a quantidade todinha. Assim, ó. Se a taxa for 1% e só for um pagamento, só tiver um pagamento, como se o montante tivesse aqui, não é? Não tem que fazer nada, é só um. Mas se for 2 pagamentos, se o montante tivesse aqui, aí era 1 mais F. É ou não é? Aí ele fez 1 mais 1,01, botou aqui o valor. E se fossem 3, aí era 1 mais F ao quadrado. Ele foi fazendo essas contas todas e guardou isso numa tabela. Esses valores se encontram tabelados. Aí, ó, o que a gente faz, ó. Já já eu mostro o exemplo. Ó, a gente faz assim. Aqui eu tenho um período, 2, 3, 4, né? E aqui eu tenho 1%, 2%, 3%, 4%, tá? 12 períodos, 10%, 11%, e aí vai. Vamos supor, ó, que o prazo e a taxa, né? Vamos supor que a minha série é de 12 períodos e a taxa é 10%. Pois bem, aquele fatorzão vai estar aqui. O fator de acumulação de capital. Então, gente, não sei se você já alcançou, né? Mas, ó, esse fator que está aqui, ele é consultado numa tabela. Você não precisa fazer nada dessa conta, porque já fizeram pela gente, por nós, não é? Basta você fazer isso. Quantas parcelas são? 4. Qual é a taxa de juros? Digamos, 3% ao mês. Aí você faz isso. 4 com 3% ao mês. E aquela conta
1 mais f ao quadrado vai estar aqui, ó. Ah, Jairo, quer dizer que é só eu consultar uma tabela. Exatamente. Você vai pegar a quantidade de parcelas e a taxa de juros. Ó, a quantidade de parcelas e a taxa de juros. Vai na tabela e pega o fator de acumulação de capital. Esse aqui, ó. Aí, sabendo o valor da prestação e pegando esse fator de acumulação de capital, você encontra o montante. Quer ver? Acompanhe. Qual o montante de uma série imediata postecipada de 4 capitais consecutivos e iguais a R$ 700, com vencimentos mensais? Considere uma taxa de juros de 3% ao mês. A primeira coisa que você tem que fazer é visualizar o fluxo dessa série, o gráfico, né? A representação gráfica. É uma série imediata postecipada, com 4 capitais, cada um de 700. Veja se não é exatamente assim. Não é? 4 pagamentos de R$ 700. Confere? Imediata, porque já tem pagamento no primeiro período. Postecipada, porque é no final do período. Ok? Muito bem. Aí você tem que a taxa de juros é 3%. A pergunta é, essa série é padrão? É. Ela é imediata postecipada. Entendam, essa tabela foi feita a partir, olha o que eu vou fazer, ó, a partir, depois eu volto. De uma série assim. Essa tabela considerou na sua confecção que a série era assim, que tinha um R aqui embaixo, ó. R vezes F, R vezes F. Está vendo que esse cálculo considera que a série é assim? Então, essa tabela só poderá ser usada se a série for padrão. A princípio. Depois eu vou dizer como é que você faz se a série não for padrão, tá? Mas a princípio você tem que ter a série padrão. Então, eu tenho aqui 4 pagamentos de 700. A série é padrão. Ah, meu velho. Não dá o menor trabalho, quer ver? Você vai pegar a taxa de juros 3% ao mês com N igual a 4. Vai vir na tabela aqui, ó. N igual a 4, 3% ao mês. E aqui você já vai encontrar prontinho esse valor. 4,1836. Pronto. Lembra da expressão? Que para calcular o montante, basta pegar a prestação R e multiplicar por aquele fatorzão. Esse fatorzão, que é o fator de acumulação de capital, é esse que você pegou na tabela. Acabou-se. Multiplique por 700, que você tem o valor do montante. Entenderam? Ei, Jário, eu vou pegar isso sempre na tabela, é? É. A princípio, digamos que é. A banca vai fornecer essa tabela. A princípio. Você não se desesperar. Certo? Agora, eu queria que você entendesse que faz todo sentido o fator ser um valor como esse. Ó. Vamos raciocinar. Se você depositar R$ 700 nesse mês, 700 no outro mês, 700 no outro mês e 700 no quarto mês, quando você chegar aqui, que você disser, eita, chegou o dia, vou pegar meu dinheiro todinho da poupança para minha viagem. Se você chegasse no banco e o banco dissesse, pronto, moço, o seu montante está aqui. Quanto é o valor dele? O valor dele é 700, 4 vezes. Você aceitaria?
quanto, moço? 700, 4 vezes. Você não botou 700, 700, 700 e 700? Eu estou lhe dando agora 700 vezes 4. O que é que você diria imediatamente? Isso. E os juros? Percebeu? Você não vai aceitar que ele lhe dê um montante de 700 vezes 4. Você quer que ele lhe pague 700 vezes mais de 4. Ó, 700 vezes mais de 4. 700 vezes mais de 4. Entenderam? Para você ver que faz sentido, né? Esse fator, até eu consultar a tabela, eu não sabia quanto era. Mas mesmo antes de eu ir à tabela, eu já sabia que ele era mais de 4. Claro, né? Porque 700 vezes 4 não teria juro. Se tem juro, tem que ser mais de 4. Entenderam? Então é assim que você calcula o montante da série. Tá claro, gente? Tranquilo? Tá. E se for para calcular o valor presente? A ideia é rigorosamente a mesma. A ideia. Eu vou trazer aqui uma série, mesma série aí, com 4 pagamentos, digamos, né? Para a gente calcular ali o valor presente. Dessa vez eu tenho que recuar os valores, né? E a gente já aprendeu que quando eu lanço para frente os valores, eu multiplico pelo fator. Mas quando eu volto, eu divido pelo fator, não é? Então, o que é que eu teria que fazer com esse P para ele voltar para aqui? Esse aqui, eu tinha que dividir pelo fator. E esse, que são 2 períodos, eu tinha que dividir pelo fator ao quadrado. Não é assim? E esse, 1, 2, 3, eu tinha que dividir pelo fator elevado ao cubo. E esse que está a 4, 1, 2, 3, 4, eu tinha que dividir pelo fator elevado à quarta. Então, se eu fizer R sobre F com mais R sobre F ao quadrado, com mais R sobre F ao cubo, e com mais R sobre F à quarta, eu juntei tudinho aqui. Confira. Dividi R pelo fator, que é esse aqui, por o fator ao quadrado, pelo fator ao cubo, pelo fator à quarta. Tranquilo? Muito bem. Tá vendo que tem R aqui, R aqui, R aqui, R aqui? Bota o R em evidência. Bota o R em evidência. Não é? Aí você vai multiplicar por quanto? Por 1 sobre F, mais 1 sobre F ao quadrado, mais 1 sobre F ao cubo, mais 1 sobre F à quarta. É ou não é? O processo de botar em evidência, não é? Quando você bota o R para fora em evidência, fica aqui 1 sobre F. 1 sobre F ao quadrado, 1 sobre F ao cubo e 1 sobre F à quarta. Meu Deus do céu, já eu vou ter que fazer isso aqui. Não! Porque isso está tabelado. Agora é outra tabela, não é? Porque a conta de fato é outra, não é? Também só depende da taxa e da quantidade de parcelas. Mas se você tiver boa memória, vai lembrar que o de acumulação de capital era assim, ó, para 4, né? Como a gente viu. Aquele era assim. E esse é assim, ó, tá vendo? Ele é diferente. Embora continue dependendo somente da taxa e da quantidade de parcelas. Ok? Aí, ele é diferente, ele tem um nome diferente, obviamente. O outro é fator de acumulação de capital. Esse é fator de valor presente. Não é fator de valor presente. Ok? Muito bem. Aí, o que é que alguém fez? Construiu uma segunda tabela, a de fator de valor presente. Aquela primeira é uma tabela de fator de acumulação de capital.
ela é tão igualzinha na formulação que eu estou usando aqui a mesma tabela. Claro, os valores vão ser diferentes, óbvio, né? São cálculos diferentes. Mas a cara dela é a mesma coisa. Você vai entrar com a quantidade de períodos aqui e com a taxa de juros aqui. E vai pegar aqui, na coincidência dos valores, né? O fator de valor presente, da mesma forma como você pegou lá o fator de acumulação de capital. Tranquilo? Por exemplo, qual o preço à vista de um bem que pode ser adquirido com 4 pagamentos mensais consecutivos e iguais a R$ 300, sendo o primeiro pagamento 30 dias após a compra e se a taxa de juros praticada é de 2% ao mês. Vamos configurar primeiro a série, não é? 4 pagamentos mensais consecutivos e iguais. Série uniforme, né? E o primeiro pagamento, 30 dias após a compra. Opa, imediata, pós-antecipada. Beleza. É a série padrão, é a série das tabelas. É a série que eu posso usar lá a tabela. Confira se não é assim. 4 pagamentos de 300. Não é isso? E eu vou querer calcular o valor presente. Você não vai pensar nisso. 300 de... Quanto era a taxa mesmo? 2%, né? Opa, você não vai pensar em 300 dividido por 1,02. 300 dividido por 1,02 ao quadrado. 300 dividido por 1,02 ao... Não. Aquilo é para você entender de onde vem o fator. Você vai fazer isso. Qual é a taxa? 2% ao mês. Quantos pagamentos são? 4. Vá na tabela de fator de valor presente. 4 pagamentos, só que agora 2%, né? Tá aqui. Entendeu? Você já volta daí com esse valor. E agora, meu velho, o valor presente é só você multiplicar a prestação por esse fator de valor presente, como você tinha aqui, ó. O valor presente é a prestação que é multiplicada por esse fatorzão. Então, pegue os 300 e multiplique por esse fator de valor presente, 3,8077. Vai dar 1.142,31. Entenderam? Entenda que faz todo sentido ser um valor como esse, ó. Vamos lá. Digamos que você fez o seguinte. Moço, se eu quiser comprar essa TV, como é que fica em prestações? Ah, moço, o senhor vai pagar 4 de 300. A primeira para 30 dias. Entendi. Ô, moço, quer dizer que nessas prestações aí tem juro, né? Claro, moço, claro que tem. O senhor vai pagar em 4 meses, eu tenho que botar um juro aí, não é? Então, você vai pagar, de fato, 4 parcelas de 300. Eita, mas aí tem juro, né, moço? Tem, rapaz, claro que tem juro. Então me diga uma coisa, se eu quiser pagar à vista, o senhor me cobra quanto? Já pensou se ele disser para pagar à vista, eu vou lhe cobrar, deixa eu ver, eu vou lhe cobrar 300, 4 vezes. Você aceitaria? Claro que não, velho. Se os 300 estão cheios de juros, eu só pago à vista se o senhor tirar os juros. Claro, né? Eu não aceitaria pagar 300 4 vezes. Eu só aceito se o senhor pagar, se eu for pagar 300 vezes menos de 4. Menos de 4. Porque é justamente esse menos de 4 que sinaliza você tirando os juros. Ó, aqui daria 1.200, né? Vê. Que vantagem eu teria de pegar os 1.200 e te pagar a televisão à vista? Se eu poderia pagar em 4 de 300. Não vou fazer isso, claro.
Se for para fazer isso, meu velho, se eu tivesse os 1.200 aqui, eu botava no banco para render juros para mim, não é? Todo mês eu ia lá, tirava os teus 300, mas a laminha do juro ficava para mim, não é? E no final eu ia pagar os teus 300 todinho e ainda ia sobrar uma laminha de juro para mim. Agora, se você disser, não, eu tiro os juros, aí pode ser que eu pague à vista. Mas eu só pago se for menos do que isso. Se for menos do que 4 vezes os 300. E de fato é menos do que 4 vezes. Ó, 1.142. Agora sim. Quer fazer esse preço, eu pago à vista. Entenderam? Então, gente, isso funciona como uma espécie de proteção. Vê se você entende o que eu vou dizer. São duas tabelas. Uma para fator de acumulação de capital, que é a do montante, e outra para fator de valor presente, que é a do valor presente, né? Cuidado para você não estar numa questão de montante, e aí você, quando vai lá no fim da prova pegar a tabela, sem querer consultar de valor presente. Olha a bronca. Ou então você está numa questão para calcular o valor presente, aí quando pega o N e a taxa, né, nos valores que a gente pega, aí vai lá atrás na prova para calcular o valor presente. Aí vai lá atrás na prova e sem querer vacilou ali, consultou a tabela de montante, perdeu a questão. Então, como é a proteção? Raciocina comigo. Se você tiver, digamos, 10 pagamentos, 10 pagamentos, o fator do montante tem que ser maior que 10. Porque você tem que multiplicar a prestação por mais de 10, que é para ter juros no montante. Já o fator de valor presente, se forem 10 pagamentos, o fator de valor presente, tem que ser menos de 10. Porque você não vai aceitar pagar à vista 10 vezes a prestação. Você vai aceitar se for menos de 10 vezes a prestação. Entenderam? Então, qual é a lição que sai daí? Vamos aqui. Ó. Aliás, não é aqui ainda não. É aqui. Ó. Lembre-se, o fator de acumulação de capital, ele é sempre maior que N. N é a quantidade de parcelas, né? E o fator de valor presente, esse é sempre o quê? Menor que N. Ok? Então, ó, vamos supor. Eu tenho uma questão, um quesito lá na prova. Assim. Tá? 3% ao mês em 7 meses. Digamos que eu precise do fator de acumulação de capital, tá? Vou ter que buscar na tabela, não vou? Eu vou para a tabela já sabendo que isso tem que ser maior que 7. É ou não é? 7 meses. O fator de acumulação de capital, não é o que forma o montante, tem que ser maior que 7. Sim ou não? Mas digamos que a questão é de fator de valor presente. Aí eu já vou para a tabela na certeza de que o meu número lá tem que dar menor que 7. Se der maior que 7, é sinal que eu usei a tabela errada. Entenderam? Então isso funciona meio que uma espécie de proteção para você não trocar as tabelas. Tá certo? Bom, mas eu dizia que a gente só pode usar essas tabelas quando as séries forem padrão, imediata, pós-antecipada. E quando não for? E quando eu tiver uma série diferida, por exemplo, ou uma imediata antecipada, será que vai ter tabela para todos esses tipos? Não, só tem aquelas duas. O que você vai fazer quando a série não for padrão é
adaptar a tabela para outras séries. Adaptar a tabela para outras séries. Tá certo? Mas aí a gente vai ver isso na próxima aula. Ok? No dever de casa, gente, eu tenho a impressão que eu botei muitas questões de séries. A gente não chegou a fazer, digamos aqui, as questões de classe, né? Vamos chamar assim. Quem sabe você já consiga fazer alguma coisa lá do dever de casa. Se você achar muito difícil, não tiver ainda muito seguro, não faça agora. Espere assistir a próxima aula e aí você volta para pegar o dever de casa e fazer, tá certo? Vai fazendo o das outras aulas por enquanto, tá certo? E aí já sabe de sempre, assiste ao vídeo novamente, se tiver dúvida, volta o vídeo, se continuar, manda lá para o plantão de dúvidas e a gente se encontra na próxima aula.